Fala pessoal, hoje dia 24 de julho de 2026 começa mais um episódio da Escola do Varejo. Só lembrando que nossa gravação nesse momento, quer dizer, em todos os podcasts, é aqui no Keycast Studio. O nosso entrevistado, o marketing dele foi marketing de rua. Ele começou aos 10 anos de idade a lidar com marketing. Tem uma frase que ele o resume que diz: ideias que valem mais que diamantes. Ele tem 20 anos de experiência, ou seja, começou aos 10, ele tem 30, acumula 20 anos de experiência em marketing. Ele é filho de um camelô e de uma professora. E hoje ele é dono de uma das maiores agências do estado de Alagoas, chamada Orbe. Essa agência atua em vários estados hoje. Ele assim se intitula. Ele é o colaborador número 1 da agência Orbe. Está conosco Darly Carlos Nunes Pereira, o diretor da agência Orbe. Darly, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. O camelô, conforme você pediu, foi colocado no script. Gostei da minha apresentação, gostei. A gente sempre personaliza as aberturas, né? E aí, Darly, primeiro, é a primeira experiência podcast, já participou de algum? Primeiro, Rapaz, tô nervoso aqui. Rapaz, eu acho pouco provável que isso aconteça. É interessante que o podcast Escola do Varejo, ele assina a primeira experiência que marca, tá? Mas eu queria começar o seguinte: 30 anos de idade, 20 anos de experiência e começou com marketing de rua. Me explica para nós, assim, como foi esse começo? Você ia o quê, para a feira com seu pai? Exatamente, né? Quando você estava perguntando lá para eu falar alguma coisa sobre como eu iniciei, parece até essas conversas de coach, né? Eu falei pro Ricardo Luiz, que eu disse: rapaz, se eu for falar, eu nasci para fazer o que eu faço, né? Então me lembro ali desde a minha infância, com meu pai na feira, com meu pai era camelô, minha mãe professora. Então eu já vi esses traços de estar criando, pensando em ideias e fazendo alguma coisa nova, que é muito relacionado com marketing, né? E teve muitas coisas que foi acontecendo, que foi marcando, como o Steve Jobs fala, né? Você nunca liga os pontos de aqui para frente, é sempre de trás para o momento atual, né? E eu liguei esses pontos e vi que tudo que eu vivi faz sentido para o que eu faço hoje. A agência tem 6 anos de existência. Exatamente. Aí começo com essa pergunta: por que Orbe? Orbe era outro nome. Era um nome bem estranho, Lion Wolf, leão e lobo, porque é o rei insaciável, né? Lobo é conhecido como ser insaciável e leão o rei, né? Olha que viagem, né? Aí eu tive um sócio aí um tempo e eu disse para ele a ideia, mas só que com o nome tem um círculo, uma esfera, aquela esfera onde tudo se interliga. Porque eu observava assim, antigamente o marketing, as empresas contratavam, contratavam uma pessoa para fazer uma fachada, aí ia numa gráfica. Contratava outra empresa que fazia panfleto e fazia arte onde tinha um panfleto. Contratava a pessoa para fazer um comercial de TV, ia numa produtora. Aí eu pensei: rapaz, isso tudo tem como interligar, fazer um ecossistema. E tudo tem um lugar só. Então, quando eu estava bolando a ideia da agência, o símbolo da marca era essa esfera onde tudo se interligava. E conversando com o meu sócio, eu digo: pode mudar o nome, agora tem que ter essa esfera que tudo se conecta. E aí foi criando Orbe. Você já assistiu Guardiões da Galáxia? Já. Galáxia? É isso. Tem, o primeiro eles estão buscando a Orbe, né? Que é uma esfera do universo. Então meio que aquelas pedras. Eu lembrei até do Thanos agora. Viu? Exatamente. Que é a manopla do infinito. Bom, isso não importa, mas pode continuar. Aí, enfim, Orbe é isso, é uma esfera, significa esfera, que no final onde tudo se interliga, né? Então a Orbe hoje a gente consegue entregar desde você precisar de um cartão de visita, eu costumo dizer até uma plotagem de um avião, o nosso cliente ele consegue ter tudo ali, não precisa ir para outra empresa. Mais comodidade, né? Comodidade, e a gente segue um padrão de identidade do nosso cliente em todos os materiais. Ele pediu para não falar, mas o podcast não é um jornal. Quando você conversando comigo, teve uma inspiração. Eu sei que até vocês não gostam de falar, como dar a entender é coach, mas eu achei uma história tão boa. E peço até licença, caso sinta-se confortável para falar, é claro, né?
houve uma inspiração para que você entrasse no marketing. Como foi essa trajetória? Me lembra a história que eu contei para Você disse, olha, muitas vezes eu não gosto de falar, porque é aquele papo de coach. Ah, sim. Que você disse que sentiu que Deus tocou no seu coração. Eu falei que a OB foi inspirada por Deus. Porque, como eu falei, desde novo eu já tinha alguma coisa dentro de mim que eu disse, bicho, eu não via sentido em horário assim, você trabalhar, estudar, fazer uma faculdade e ter um horário normal, esse padrão assim normal, que tá tudo bem, tá tudo certo para quem quer seguir. E eu não me vi encaixado aí. Mas só que eu não tinha um direcionamento do que eu queria fazer, mas eu tinha dentro de mim isso, né? E com o passar do tempo, eu fui tendo um exemplo. Teve coisas que me marcou. Uma delas foi o quê? Quando eu tinha ali, eu acho que uns 7, 8 anos. Aí eu ganhei meu primeiro computador. E aí eu gostava muito, sempre gostei muito de desenhar. Aí eu fiz Jesus Cristo crucificado. E eu estudava na escola que a minha mãe é diretora. Aí ela viu. Aí quando eu vi o desenho, eu fiquei para fazer toda a paixão de Cristo no Paint. Lembra o Paint, o programa de desenhar? Lembro. Só os velhos, assim como você, Ricardo. Não, pessoas experientes, eu lembro. Aí eu tive que fazer, eu disse, tá fera, fazer toda a história de paixão de Cristo, meu irmão, desenhando. Aí, um exemplo, isso me marcou. Só que no tempo eu não entendia, né? Hoje eu ligando os pontos, beleza. Aí quando eu já estava mais velho, na escola, já estava em outra escola, eu ficava na sala de aula e desenhando, criando coisa, fazendo a caricatura dos professores, dos alunos, né? Aí uma professora uma vez chegou assim e disse, o que você está fazendo? Ela chegou lá, olhou e viu que eu estava desenhando, né? Mandou para a diretoria, né? Aí eu peguei o caderno, as coisas que eu estava fazendo ali e continuei desenhando na diretoria, né? Aí a diretora chegou do colégio e tava, você está aqui? Eu disse, a professora me mandou, porque eu estava desenhando. Aí ela disse, cadê o desenho? Aí quando ela viu o desenho, eu estava desenhando a caricatura. Isso aí, dos professores. Ela disse, rapaz, que bonito. Tem como desenhar os outros professores? Então, assim, eu vi que, tipo, aquela coisa que eu fazia, para algumas pessoas parece que meio que não incomodava, né? Mas era meio que fora do padrão, né? Mas para outras meio que mostrava que tinha alguma coisa diferente, que meio que incentivava eu a continuar, né? Então, até o momento que eu já trabalhei CLT em alguns lugares, né? E eu tinha muito isso de... As pessoas diziam que eu era preguiçoso ou irresponsável. E por um certo momento eu achei que eu era, né? Mas aí hoje eu vejo que não era algo que eu me identificava. E eu realmente não tinha compromisso porque eu era muito curioso. Queria estar vendo como funcionava. Trabalhei em supermercado. Trabalhei numa empresa de impressão digital do meu tio. Trabalhei numa empresa de... Sabia, antigamente, eu acho que hoje não funciona mais assim, mas as máquinas de notas fiscais tem que levar para a Cefaz, botar um lacre... Hoje não sei se não faz mais isso, né? Essas coisas é antiga, viu, Dani? Pronto, eu já trabalhei e eu via que, tipo, não era uma coisa que me encaixava. E aí até que em 2015 eu fui pra Argentina, né? Fazer um trabalho missionário. Morei lá por 2 anos e voltando para a pergunta que você fez, né? Foi outro ponto que me marcou, porque quando eu estava indo, eu me lembro que eu estava assim na sala da casa dos meus pais e eu vendo que eles estavam mexendo muito, ainda assistindo novela, né? E beleza, fui, né? E quando eu já estava na Argentina, eu vi que a acessão da internet estava crescendo muito, né? Principalmente o Instagram. E aí eu me lembro que quando eu voltei, eles não estavam mais assistindo novela, meus pais. Estavam no Instagram e no Facebook. Aí aquilo disse, rapaz... Deu um start. A internet tem alguma coisa. Se meus pais, com 40, 50 anos, estão na internet, então tem mais gente aí, né? E aí foi quando eu, na missão, aprendi a gostar de ler, através das escrituras, da Bíblia, do livro de Mormon. E aí comecei a ler outros livros de autoconhecimento, essas coisas de Pense em Riqueza, o homem... Segredo de uma Mente Milionária, Mais Perto que o Diabo, esse livro aí que muita gente conhece. E aí eu fui só juntando as coisas e eu me lembro que uma vez eu tava com meu cunhado na praia, acho que era numa madrugada, depois da virada do ano, e eu falei pra ele que uma coisa que eu sentia que ia acontecer
E ele é a testemunha que aconteceu. Coisas que a Orbe faz parte aí. Então você acredita que foi uma revelação de Deus na sua vida para que você... Com certeza. Tudo acho que na vida da gente acontece a revelação, né? É o ser de inteligência infinita que é Deus. Quando a gente tem algum tipo de conhecimento, é ele se deixando revelar para a gente com conhecimento infinito, né? Ele tem infinito, a gente tem infinito. E a revelação é quando ele vai dando essas ideias, essas inspirações para a gente. E quando a gente vai seguindo, a gente vê que era aquilo que tem que seguir. E quando a gente não segue, quebra a cara, aí vê, rapaz, era para eu ter seguido aquela minha intuição, né? Que as pessoas falam, que eu acredito que é o Espírito Santo falando com a gente. Perfeito. História bacana. Tocante, né? Tocante. E somente a pessoa sente quando Deus fala com ela, né? Você tem 20 anos de experiência em marketing, né? Criando coisas, marcas, desenvolvendo. Na sua visão, qual é o grande conceito de marketing para a Orbe hoje? Paz, eu acredito que hoje, não de hoje, mas de um tempo, eu acredito muito que é você entender do comportamento humano das pessoas. Porque eu acredito que vocês têm essa experiência, expertise no varejo, vocês sabem que no supermercado mesmo, os produtos estão em alguns lugares específicos porque fazem parte de uma certa persuasão, porque sabe que vai fazer com que as pessoas comprem aquele produto. Porque tem produtos que estão lá no final do mercado para fazer as pessoas irem até o final, porque até o check-out, até o caixa, vai acontecer mais coisas, né? Porque está ali naquela posição da prateleira, porque a tendência é o ser humano pegar mais ou menos, não é assim? Correto. Então, junto em tudo tá marketing, né? Por isso que eu digo que o marketing tá na rua. Quando você começa a entender do comportamento humano, de como as pessoas, porque as pessoas fazem como elas fazem, aí fica muito mais fácil de você gerar um conteúdo, de fazer conteúdo viralizar, de ter mais alcance, mais visualização. Então, assim, o conceito eu acredito que é isso. Hoje a gente busca entender como as pessoas, elas são os hábitos das pessoas, o comportamento, porque aí você consegue trabalhar com marketing e a publicidade, aí ser mais assertivo. E quando vai naquele propósito que eu quero que a minha marca se torne presente na vida dos consumidores, quando eu procuro você, qual o caminho essa empresa deve percorrer, se caso não tenha, como fazer isso? Esse estudo. Paz, vai depender muito do segmento, mas uma coisa é certa, hoje a internet, você chegar vamos dizer, em um local, num povoado, num lugar mais distante, a pessoa hoje não tem uma televisão, mas tem um celular e tem internet. Eu tava vindo pra cá conversando com o Thales, da Iluminara. Aí eu disse que, olha, tô chegando em casa que eu vou pro podcast. Aí ele me fez uma pergunta parecida com a sua. Aí eu disse, ô Ricardo, hoje o marketing, ele, com a internet, tem um poder de alcance muito grande, porque, um exemplo, você não precisa ir em uma loja, na Iluminara, na loja dele. A gente consegue botar com que ele entre na loja, na casa dele, no banheiro, na sala, no quintal, na cozinha. Porque hoje todo mundo, quem daqui não acorda e não abre o celular? São poucas pessoas. Eu mesmo acordo e já vou olhar no WhatsApp e Instagram. Então, quem é que na hora do almoço, eu não vou falar nem durante o dia, né? Mas eu vou falar de horas específicas. Quem na hora do almoço, ali na hora de comer ou de dar uma descansada, não pega o celular, abre o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o YouTube ou o TikTok. E quando chega do trabalho cansado, quem é que não tá ali? Até mesmo trabalho hoje, eu mesmo hoje, a cada eu acho que menos de 10 minutos eu pego o meu celular para olhar o WhatsApp. A impressão minha, você está sentindo falta do celular nesse momento? Não está aqui no meu bolso. Já eu pego. Eu sei que você falou assim, eu fiquei pensando, né? Então, tem isso muito, né? Hoje você consegue, através até do orgânico mesmo e do pago, fazer com que as pessoas entrem dentro da sua loja, vejam o seu produto, independente do que for. Agora sim, vai depender muito do posicionamento, dependendo de marcas. Mais um exemplo, por exemplo, como uma marca como um relógio Rolex.
e um produto commodity. Então, como no varejo com supermercado. Então, é posicionamento diferente, né? Porque eu vou trocar o produto, vou colocar uma furadeira. Certo. Um exemplo, a gente acorda com fome, durante o dia dá aquela vontade de comer um lanche, na hora do almoço com fome, durante a tarde tem vontade de comer algum lanche e à noite janta. Então, um exemplo, eu pego o que normalmente eu vejo que naquela região as pessoas têm o costume de tomar café, como aqui no Nordeste, que é aquele cuscuz com ovos, com uma carne, com um chá, o que for. Imagine, e antes de você, que a gente sabe o padrão de que as pessoas tomam um café, colocam um tráfego pago com essa imagem, você gera um gatilho do desejo, que possivelmente se a pessoa estiver ali em alguma plataforma e vê, tá, rapaz, se tem vontade de comer isso. Ou ela vai para um restaurante, ou vai para algum lugar, ou vai no mercado para comprar os ingredientes e comer se não tiver em casa. Ou até mesmo induz ela a fazer aquilo dentro de casa. Agora é diferente de eu pegar e botar uma furadeira. O cara não vai olhar e tá que linda essa furadeira, me deu vontade de comprar agora às 7 horas da manhã. Não vai. No máximo, ela vai gerar uma necessidade durante o dia, o quadro dela caiu, ela vai precisar de furar um buraco na parede, então ela vai procurar onde? Material de construção em Arapiraca. Aí é o quê? É Google. Não é mais no Instagram. Entendeu? É um produto, quer dizer, que a pessoa vai ter que ter uma ação para ir atrás. E tem produto que você gera com que ela tenha a ação de comprar. Então vai muito de você entender o produto e comportamento para saber posicionar. Rapaz, você lembrou o seguinte, no TikTok tem aqueles influencers que vai dizendo assim, tem um que diz, aonde eu vou Maceió, e é uns caras que falam de comida. Bicho, o que tu falou, tu descreveu assim, vividamente, o que eu vejo lá no TikTok. Aí eu faço o seguinte, eu criei um grupo no Instagram, onde eu pego e lanço, tipo assim, se eu quiser comer um acarajé em Maceió, o cara que falou da comida e tal. Só que muitas vezes, quando ele fala da comida, dá vontade do cara comer, bicho. Aí eu faço uma pergunta para você ainda sobre esse assunto. No seu ponto de vista, quais os grandes erros que as empresas cometem quando o assunto é marketing e posicionamento de marca? Primeiro, não contratar a Orbe, né? Aí depois tem várias outras coisas. Então vamos lá. Perfeito, já começou bem. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá certo? Eu vou fazer a pergunta de novo, agora eu vou fazer assim, olhando para a câmera. As empresas cometem alguns erros sobre marketing e posicionamento de marca. Para que isso seja solucionado, qual é a solução, Darlene? Eu vou mudar minha resposta. As que não são clientes da Orbe é não contratar a Orbe. Mas, assim, você fala o erro que elas cometem hoje, assim... Eu vou dar um exemplo. Algumas empresas veem marketing como um custo. Rapaz, eu acredito que está mudando muito, Ricardo, hoje e Luiz. Hoje as pessoas, depois da pandemia, ligou um alerta que as pessoas já sabem que tem essa parcela de pessoas que acham que é custo, mas eu acredito que tá se convertendo para que as pessoas entendam que é necessário. A gente na pandemia a gente teve a experiência de clientes que eram no online abrindo físico. Tá nos dois, porque estavam bem no online. E a gente viu empresas que não estavam investindo no marketing, no físico, fechando. Indo para o online. Então, a pandemia, a gente iniciou justamente nesse período. Um pouco antes da pandemia ali, no final de 2019 para o início de 2020, quando estourou, muita gente foi para parar, né? Como é que falava, quando que as pessoas paravam, como era o nome? Lockdown. Quarentena. Ficar de quarentena e a Brenda tá ali, eu disse, quarentena o que é? Agora que a gente vai trabalhar. Aí foi quando a gente pisou no acelerador, eu acredito que foi até um ponto importante que fez a gente se destacar mais aqui na nossa região, porque foi aí que a gente cresceu muito. Que a gente não teve esse sinal de quarentena. Para mim, a pandemia passou, marcou, mas relacionado a trabalho, a gente trabalhou bastante. Então, assim, as pessoas aí já gerou um gatilho muito grande que viu a importância do marketing, principalmente na internet. Mas hoje ainda existe essa parcela de pessoas que acham que é um custo, né? Mais um exemplo, hoje a gente tem clientes que ele já tem um valor até, não chega nem ser empresa tão grande assim, mas 30, 40 mil só direcionado para marketing. Então você já vê que a mentalidade aqui na nossa região,
Já tá mudando muito. Eu vejo a grande dificuldade hoje das agências de marketing é como vender isso para o cliente, que marketing não é custo. É quebrar esse tabu. Porque muitas empresas e muitas marcas em geral, vamos falar a questão do negócio de lojas, eles pensam que fazer marketing é lançar uma promoção. Eu vou lançar uma promoção aqui dessa caneca que é R$20 por R$1,99. E não é, né? Isso Aí tá no meio do marketing, né? Mas não é só marketing. isso. Não é. Aí hoje eu acredito que o grande desafio hoje das agências é vender para essas pessoas que acreditam que marketing é despesa, não é O investimento. fundo é o só, o dinheiro, né? Agora, e qual a diferença de custo e investimento? Um traz resultado e o outro não. Então, hoje o marketing, por si só, mostra. Você veja que aconteceu um fato. Eu estava conversando, um amigo meu, ele é gerente de um hotel lá em Olho d'Água Grande. Olho d'Água do Casado, perto de Namiro Gouveia. E ele tem um hotel. E ele postou um negócio no grupo que tem de gestores aqui, que o Luiz também tá. E aí foi que aconteceu. Postamos também na Escola do Varejo, não foi? Postando na Escola do Varejo. Rapaz, aí eu postei no meu status, que ele marcou todo mundo. Sabe o que aconteceu? Um amigo meu disse, rapaz, que hotel maravilhoso, que paz. Pode atender, viu, Daniel? Não. Eu vi esse vídeo que você tá falando Você viu? hoje. Sabe o que aconteceu? Eu pensei que você estava lá. Eu digo, o bicho tá lá e vai ter podcast mais tarde. Não, porra. É como diz, né? A internet nos une. É. Aí, o que foi? Esse amigo meu disse assim, rapaz, me dá o número dele. Aí eu, na hora disse, o nome dele é Jailson. Só que ele é conhecido, assim, como Melo, né? Mas eu conheci ele um bom tempo. Eu disse, Jailson, bicho, olha o que as mídias fazem. Tu postou um negócio, já uma pessoa, outro. E aí, Darley, eu te faço uma pergunta. O que realmente gera resultado? É porque eu começo com a história de fundo para entrar na pergunta. Percebi. O que é que gera É um resultado? enredo. É um enredo. É o início do fim, né? Tem que ter uma historinha, né? Você gosta de contar uma historinha, né? Bom, eles prendem, né? É Blacklist. Não sei se a Brenda assistiu Blacklist. Tive já E, aqui, e né? ele contava uma história para entrar no conceito, né? Mas o que realmente gera resultados, no teu ponto de vista? Você é um cara hoje que é algo que por si só fala, né? Hoje atua em vários estados. Começou como uma revelação. Hoje mostra ser eficiente e eficaz. Mas o que gera resultado? Tráfego pago, produzir conteúdo ou construir autoridade? Qual desses três gera realmente resultado e como encontrar equilíbrio entre os três? Os três aí, eles andam juntos, né? E tem mais algumas coisas aí. Mas você sabendo fazer isso aí bem direito que você acabou de ler, gera resultado. Porque a autoridade, um exemplo, tem pessoas hoje que contra aqueles conteúdos de dancinha, as trends, né? Exato. Eu não sou. Porque, de certo modo, se você chamar atenção, visualização e impressões, você quer não estar trazendo atenção para alguma coisa. Tem a aura agora, né? A trend. Então, De formar aura, né? É isso. É. Que eles retiraram dos jogos, que é a questão de consumir, né? Aí pra vida atual é poder, né? É como você está fazendo algo bom, algo top, algo inacreditável. massa. Você é o... Rapaz, essas trends é retada aquela da champanhe, que eu ia falar inglês, mas fica até acanhado, porque tem uma professora de inglês aqui, aquela música que é No caso, o pessoal que toca, aí bota o no caso champanhe, né? é também usar essas trends para agregar... Você saber usar isso como Misturando bem, né? chamar Acontecendo. atenção de certo modo. Mas um exemplo, isso é meio que para você chama atenção e se você tem ali uns conteúdos que passam também essa autoridade, até a gente fala isso para o nosso cliente. Então, tem as redes sociais, o Instagram, Facebook, é rede de fofoca. TikTok também. O Facebook, se você for ver como ele foi criado, é para ver a vida do povo. Então, gente se identifica com gente. E gente quer saber da vida do povo, a verdade é essa. E a gente tem experiência de conteúdos que a gente já fez, mais orgânico e mais simples, até deu mais resultado do que uma produção que a gente leva equipamento caro com roteiro e edição,
que passa 2 dias ali editando, que não dá o resultado, que é uma coisa mais orgânica. Humanizado. Mas que o outro não deixa de ser humanizado, mas só que é muito mais trabalhado, pensado. Então teve coisas, a Brenda mesmo que tá ali, ela viralizou um conteúdo que não teve muita produção. Foi ela pegar, tiveram a ideia de ligar para Hotel 5 Estrelas. Eu lembro muito bem disso. Mas isso meio que gera meio que uma prova social e viralizou no TikTok e tem quantos milhões de visualização? Mais de 11 milhões de visualização. Caramba. E assim, aí tem pessoas que meio que acham isso ruim. Mas essas 11 milhões de visualizações, a gente teve que estruturar, fazer um lançamento. E um dia a gente fez 20 mil reais. E aí, o que é que dá resultado? A gente precisa trazer a próxima entrevista Passagem Dada para a gente trazer a Brenda. Que a Brenda tem uma história muito boa. Para quem não conhece, pessoal, a Brenda é a esposa do Darley. Lançou o curso ainda com um lado do rosto paralisado. Tá vendo? Era o bad boy. Não, escuta. Essa história a gente vai guardar para é interessante. Nós já tem até. Não, a gente lançou o curso com ela com o rosto paralisado e a gente viajando para São Paulo para assistir o show da Taylor Swift. Rapaz, já tem até a abertura da internet, viu? Olha, já tem até o modelo. Ela, a nossa entrevistada hoje, lançou um curso com paralisia facial. Exatamente, pronto. Para ficar uma coisa bonita, né? Mas todo mundo vai querer saber a história. Agora, Darley... Por que eu tô falando isso? Porque aí eu volto para você perguntou sobre resultado. Então, às vezes as pessoas querem falar muita história que quer... Simples, bem feito. Às vezes é isso, bicho. É um simples que vai dar resultado. Então você tem que estar... Não tem uma fórmula para o marketing, a verdade é essa. Você tem que estar testando muitas coisas, né? O marketing é a estratégia, né? E a publicidade é o imediato, é a execução do marketing. O marketing faz a estratégia, planeja, quer um exemplo, pega um produto, vê quanto custa, vê como vai posicionar, vê quem consome, vê quem é os consumidores, vê como vai trabalhar ele, monta a estratégia e a publicidade executa. Onde é que a gente vai? Vai ser outdoor, vai ser na TV, vai ser no rádio? Só para diferenciar aqui o marketing e a publicidade, né? Empresas que são resistentes a tráfego pago, qual o conceito seu, sua visão a respeito disso? Rapaz, tem produtos que vendem muito sem tráfego pago. Mas só que eu acredito que você pode unir forças com tráfego pago e vender ainda mais e se posicionar melhor. Mas existem coisas que são vendidas aí sem tráfego pago diretamente ali pelo gerenciador de anúncios do Facebook. Mas existe. Mas assim, na grande maioria, não. Precisa de um tráfego pago para estar ali, bem posicionado cada vez mais. Hoje, pequenas empresas que não trabalham bem o marketing, qual a sua sugestão que você sugere que comece a fazer? Qual tipo de conteúdo? Como fazer um calendário? Qual é pequenas empresas? Você fala que tipo de empresa? Tipo, são uma empresa no centro da cidade e só tem eu e minha esposa e meu filho, um exemplo. E eu não tenho esse recurso todo para contratar uma agência para fazer um plano estratégico de plano de mídia. Como eu posso agregar na internet e fazer tipo um cronograma semanal para que eu comece a me tornar ativo para os meus clientes ou atrair clientes também? Por onde começar, o que fazer na segunda, na terça, na quarta? Um exemplo, qualquer loja, uma loja de bijuterias, por exemplo. Ele fala do cronograma. Entendi. Rapaz, é assim, ó. O Instagram, ele quer deixar todo mundo viciado dentro do Instagram. Na verdade é essa. Então, exemplo. O Ricardo tem uma conta. Aí eu tenho outra. Eu posto 2 conteúdos que dá bastante engajamento, compartilhamento e as pessoas salvam. O Ricardo posta 7 conteúdos durante a semana. Pouco curtida, pouco engajamento. Qual dessas contas prende mais as pessoas? Na sua opinião? A minha ou a dele? A sua. Então tu acha que o Instagram ele vai colocar para ter mais alcance a minha ou a do Ricardo? Mesmo a minha tendo menos conteúdo? A sua porque gera mais engajamento. Exatamente, quando prende mais as pessoas ali na conta, mais ações. Então, assim, sobre o cronograma, às vezes a gente já foi muito de querer postar muito.
E hoje meio que a gente busca postar com mais qualidade. Excelente, muito bom. Porque se você postar muito e o seu conteúdo não prender as pessoas, o Instagram vai entender que sua conta não presta. Então ele não vai perder tempo botando no orgânico para ela ter um alcance maior. A verdade é essa. Então, assim, respondendo a pergunta que você falou, essa pessoa que ainda está iniciando, que mais que ela tem uma visão de crescimento, é ela modelar. Carregando. Um exemplo, pegar ela, diga um negócio pequeno. Loja de roupas. Pronto, loja de roupa. Ela pegar, ver onde ela tá e ela saber onde ela quer chegar. Pegar as referências do país ou até fora, ver o que eles estão fazendo e está dando certo. E replicar. Homenagear, copiar, né? Traduzindo. E meio que homenagear copiando, mas só que com a personalidade dela. E ir fazendo isso. A primeira é modelar. O sucesso deixa rastro, né? Eu costumo dizer isso. Então, se você seguir o rastro do sucesso, uma hora você vai alcançar ele. O sucesso deixa rastro. E como é que você vê? Alguém que já está tendo sucesso, alguém que está tendo um resultado que já é grande. Um exemplo, o último conteúdo que a gente fez, que a gente viralizou, tem quase 4 milhões de visualização, mais de meio milhão aí de curtidas e um monte de comentários que eu não me lembro agora. Eu tava no meu pessoal olhando no Instagram normal, aí eu vi um conteúdo, aí Copa, né, uma época que todo mundo tava falando de futebol nisso, e eu vi um conteúdo que eu vi, rapaz, me prendeu, e uma coisa específica por causa da música. Aí eu disse, isso aqui vai dar bom em algum cliente. Aí lá a gente só ficou pensando qual cliente a gente escolher vai fazer aquilo. E aí a gente mudou alguma coisa lá, botou o mascote da empresa lá na postagem e fez. Aí eu disse, não, isso vai dar bom, né? Aí dali umas 500, 600 curtidas, vai dar uns comentários. Aí no segundo dia já tava em 1000 e pouco, aí foi. E até agora eu só abri que o Instagram, vocês vão ver que tá rendendo. Mas por quê? Porque você começa a analisar coisas que você vê que as pessoas têm uma tendência de comportamento de interagir com aquilo. Era a Copa, aí você já vê uma época que as pessoas vão estar engajadas com tal assunto, e você vê um tipo de coisa de padrão que as pessoas vai deixar ela presa naquele tipo de conteúdo. E aí o que a gente fez deu mais resultado do que da própria conta que eu peguei como inspiração. Depois eu posso mostrar para vocês. E que outras contas começaram a copiar o do que a gente fez. Teve uma até que nem tirou o mascote nem a logo da marca. Só realmente tirou o print e postou. Então, Ctrl-C, Ctrl-V? Foi. Teve um que não teve nem o trabalho de mudar nada. Copiou mesmo assim. Umas 4 quando a gente viu, que deu bom também no deles. Então, assim, outros conteúdos também que a gente já fez em outros segmentos, em segmentos diferentes, que a gente observa padrões que a gente sabe que vai dar bom e no final e não às vezes existe até uma melhor. receita, né? Vai depender muito Rapaz, do nicho que você quer chegar. Um exemplo, uma loja de roupas, ela tem que ter stories todo dia. Um exemplo. Porque os stories é o que vende, né? É o que vende. O feed atrai. Ela tem que atrair o cliente. Um exemplo, se for outra loja, vamos dizer assim, um coach, ele tem que gerar conteúdo semanalmente. Como é que o cara vai postar 2 vezes na semana? Ele tem que ter uma estratégia que ele faça as pessoas lembrar dele, olhar, ou quando pensar em algo, fulano tem uma dica, ou fulano vai postar uma teoria. Eu acredito que é como você falou, Sim. Não existe uma receita. Existe uma metodologia que você começa a seguir, e se não der certo, você vai modelando aos poucos. E se você observar, você vai olhar grandes contas aí de pessoas, ou até mesmo de empresa, você vê que eles repetem os conteúdos que dão certo. Um exemplo, eu vou dizer agora no nosso tempo, principalmente no tempo do Ricardo, Luiz. Um exemplo, o programa do Faustão, passou quantos anos no ar? Mas uns 30 anos. E ele repetia, quantas vezes ele repetia as coisas? Agora, ele começou em 1989. Ficou quanto tempo eu não no era ar? nem nascido. Ficou quanto tempo no ar? Tempo bom, viu? Rapaz, aí tem que lembrar... Ainda mudou só o nome, né? Não, e quando era o Faustão mesmo, você lembra de mudanças drásticas nos quadros?
Não. Eles sempre repetiam, porque era uma fórmula, era um método. É a dança, a dança, né? Aquele, Não, a dança as dos pegadinhas, né? famosos. Que tinha, lembra? Como é No que era o nome? final, no final tinha as Como era o pegadinhas. nome Mesmo. daquele? Pegadinha do Faustão, Pegadinha não né? é? do Faustão. Aí tinha as bailarinas do Faustão. O arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Não, se você for ver, eles iam testando outros pra ver se dava, mas o que dava, eles repetiam. A dança também. Ficava aquilo ali. E a mesma coisa, um exemplo, esse que a Brenda viralizou. Mas a dança é o seguinte, a dança tem uma agência chamada Endemol, que isso aí é tipo um reality que ele... Que já é fora, que eles já trazem pra cá, porque ele já funciona. Exatamente. Então, mesma coisa, conteúdo. A Brenda, quando viralizou com esse de teste nota 5 estrelas, ela não só viralizou com ela, repetiu, não foi? Quantos? Todos os estados do Brasil. Mas foram quantos conteúdos? Acho que uns 20. E todos deram bom. O que é que a gente às vezes erra? A gente faz um conteúdo, aquele conteúdo dá bom, aí a gente quer encontrar outra fórmula. Não. E se você for olhar, os grandes players aí, eles repetem a mesma fórmula, até o formato de edição de tudo. Porque encontraram. Aí é Luciano Huck, é Faustão, é vários programas de TV que passaram muito tempo repetindo a mesma coisa porque eles viram que dava certo, que prendia as pessoas, que as pessoas gostavam. Então eu acredito que é você entender, testar, quando dá certo, melhora, replica até o momento que vai saturar e testando conteúdos e entendendo cada vez mais de comportamento. Receita Essas de grandes, bolo, né? essas grandes marcas, elas ganham dinheiro com o Instagram, depois que se tornar grande. Tipo, eu tenho um exemplo, eu tenho uma loja, ou tem uma loja que ela tem muitos seguidores e eu comecei a fazer vários conteúdos que geram engajamento. Isso, o Instagram consegue monetizar ou consigo? Diretamente o Instagram hoje ele não tem um sistema de monetização. O Facebook tem já. Facebook, YouTube, TikTok. Mas só que tem outros meios que você monetiza. O Instagram. Um exemplo, influenciador. Como o influenciador monetiza o Instagram? Publi, parcerias, divulgação. Isso é um mecanismo de monetizar. Mas a plataforma em si do Instagram, ela não tem um mecanismo que monetiza, que paga por visualização. Mas tem outras maneiras de monetizar. Tem o Entendeu? TikTok, né? O TikTok, com esses caras, a gente volta da Brenda, a gente passou uns 5 meses fazendo $500 por aí, né? 3 mil reais, né? Hoje. 2.500. É, tá R$5,08. Isso do mecanismo. 5 vezes mais. Aí quando ela viralizou, automaticamente as pessoas começaram a pedir pelo curso, quero seu curso. Ela nem conseguia, a gente nem tinha um canal de atendimento, porque ela só estava gerando conteúdo. Aí teve que fazer grupo do WhatsApp, responder. Ela passou uns 2 dias só respondendo as pessoas no TikTok e veio mais gente no TikTok. Pegando as pessoas do TikTok, botando pro WhatsApp, pra gente trabalhar na plataforma para depois lançar um curso que se chama um curso meteórico, não é lançamento meteórico, se chama. Que é quando você trabalha para lançar ele rápido e uma vez só aquele produto. No caso, vocês fizeram esses conteúdos e o TikTok mandou informação que vocês seriam monetizados? Tem alguns parâmetros que, como o YouTube, né, que você tem que atingir para monetizar, o TikTok e o YouTube. Ô, Davi, são 6 anos de agência Orbe. Qual foi a decisão mais importante que a agência tomou nesse período? Rapaz, eu acredito que é sempre, né? Você tem que tomar decisões importantes. Mudança, melhorar, buscar. Sai muito um exemplo da minha parte mesmo, que é você se começar a identificar o melhor lugar que você tá, que você vai fazer o que a empresa cresça, né? Eu gosto de pensar na ideia. Um exemplo, o que eu gosto mesmo, né? Se eu fosse ficar fazendo o que eu gosto, não tem aquela frase, né? Menino faz o que gosta e o homem faz o que deve ser feito, né? Se eu fosse fazer o que eu gosto, eu ia ficar ali pensando na ideia em si, escrever o roteiro, ir para gravação, gravar, voltar, editar. O que eu gosto é isso, eu gosto disso. Mas só que hoje na Orbe não é o melhor lugar que eu funciono.
O melhor lugar que eu funciono é estar na rua, conversando com o cliente. Marketing de rua? É estar vendo como está o mercado. Logo no início eu ficava pensando, bicho, como é que o cara vai pensar tanta ideia de marketing assim para essa galera de cliente? Aí eu via muitos caras que é referência, né? Os caras mais eu fui olhar da política, o Duda Mendonça, aí fui olhar Nizam Guanais, o Washington Oliveto, e aí até que eu acho que foi Nizam Guanais, ele falou em um ponto assim, olha, eu tinha um receio que eu ficava pensando como é que eu vou ter tantas ideias para meus clientes. Aí ele disse, as melhores ideias, bota na cabeça de vocês, quem trabalha com isso, as melhores ideias não vão vir de vocês, vão vir do seu cliente. Aí eu disse, isso tem sentido. Então, você tem que ter tempo para tomar café, almoçar, jantar, viajar com o seu cliente, trocar ideia, conversar com ele. Porque muito desse momento ele vai falar dores que ele tá, coisas que ele quer fazer, que ele quer inovar, que ele tá pensando em mudar. Então, daí, vocês juntos vão conversar coisas que vai trazer ideias de como vocês vão bolar estratégias para executar. E eu, na prática, vi que realmente funciona Às assim. vezes, o próprio cliente dá a solução, né? E ele não Exatamente. percebe, né? Eu penso assim, um exemplo. Quem pensa nessa mesa aqui, mas no podcast de vocês? Quem é que pensa mais? Quem pensa mais? Sobre como fazer esse negócio crescer. Eu ou vocês? Nós. Tem outra pessoa que pensa mais que vocês? Não, até o presente momento não. Então, eu penso assim, que eu acredito num sistema de hierarquia de liderança e de revelação. Então, se vocês estão pensando mais nisso, automaticamente a inspiração e a revelação vai vir para vocês. Eu acredito muito nisso. Para No fazer sentido, para me compreender melhor, nós compreendemos. Você provoca o cliente a falar o que sente e dá ideias também, você retira as melhores ideias e... A gente bota para executar, porque eu até brinco, eu disse, bicho, se eu estiver pensando na sua empresa mais do que você tem que vender ela para mim, porque não tem sentido. Então, eu acredito que aquela pessoa que está liderando cada empresa, ela tem o direito de receber revelações para o crescimento da empresa dela. Não tem como ver uma pessoa externa que está fora e achar que vai saber. Porque, primeiro, como é que eu vou saber o melhor do que vocês, o direcionamento que vocês querem estar daqui a 5, 10 anos? Primeiro, vocês que vão ter que ter esse plano, e aí, se vocês quiserem, passam para mim. Para que eu, não, daqui a 5 anos, nosso podcast vai estar assim, 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 assim. Então, isso... Quando a gente começa a entender, aí a gente vai entender as dores que vocês têm agora, que vocês têm que solucionar para chegar nesse tal lugar daqui a 5 anos. Então, junto com isso, a gente vai pensar, então, por que a gente não faz isso? Com essa ideia que você está pensando. Por que a gente também não vai por esse outro caminho? Então, eu acredito muito nisso. Que junto, quando você tem um tempo para passar ali com o seu cliente, conversar com ele, num café, num almoço, numa coisa... Não sei se é reunião mesmo. Vem muitas ideias ali do que você vai fazer com o seu cliente. Ô, Darlene, inteligência artificial, hoje, ele ajuda o marketing. Ele vai substituir ou ele vai potencializar? As pessoas que sabem usar a inteligência artificial vai substituir as pessoas que não sabem. Não entendi, poderia Um explicar? exemplo, eu não sei usar a inteligência artificial. E você sabe, pronto. E você vai me substituir. Eu acredito muito nisso. Com relação ao marketing. Eu acredito que muitos segmentos. Muitos segmentos. Eu acredito que muitos segmentos. Porque hoje existem muitas inteligências aí artificiais que faz muita coisa interessante. A gente usa muito hoje. Eu tenho um assessor, Claudinho. Conhece o Claudinho? Cláudio? Ah, sim, com certeza. Então, Ele também é o meu. Olha só. As pessoas brincam que o ChatGPT são os meninos e amadores, né? Aí já tem outras que é mais avançado. Rapaz, o bom desse episódio tá aqui, um estúdio que tem tá o editor e o cara que mexe com marketing daqui é o Cabeça, tá o Davidson do Atlas, tá o Darley da Orbe. Que massa, bicho. Hoje eu quero ver o cara no aprender. A gente tava com um cliente que é
vende imóveis. E aí a gente criou o conteúdo, colocou no tráfego e toda a estratégia do tráfego foi através de um IA. E com menos de 15 dias vendeu esse imóvel de R$550 mil. Então, deixa eu ver se eu entendi. A IA, no caso da Orb, ela não substituirá. Ela vai junto com a Orb Potencializa. É. E tem uma coisa que eu observei, a gente pensava muito que ia diminuir trabalho, mas pelo contrário, está aumentando demanda, porque passa na mente das pessoas que está muito mais rápido com IA, então a demanda aumenta, não diminui trabalho. Pelo contrário, lá na Orb diminui trabalho, não diminui, porque com a IA o que, é que as pessoas pensam? O que é que você pensa? É mais rápido, mais assertivo. Automaticamente os nossos clientes querem as coisas agora mais rápidas. E se é mais rápido, entrega com mais velocidade, tem mais tempo de pedir mais coisas. Então está aumentando a demanda. Que muitas pessoas pensam o contrário, que ia diminuir, não. Então a pessoa tem que estar sabendo usar muito a IA hoje. Eu vejo muitas agências, aquela famosa agência que faz tudo por preço baixo. Até que ponto isso destrói um negócio dentro de uma agência? Você não entregar, não consegue entregar. A gente teve uma experiência com uma cliente que a gente tem 6 anos, alguns equipamentos e algumas pessoas aí, e aí chegou uma pessoa oferecendo várias coisas, uma pessoa só. Aí essa cliente veio falar comigo, eu disse, não, beleza, faça o teste, com menos de 15 dias ela voltou, para falar que não dava conta. Então, assim, tem muita... Eu vou falar a verdade que no começo eu também trabalhava muito assim. Prometia muita coisa. Não faz tudo, mas prometer muito resultado. E vocês já conversaram com muitas pessoas aqui, vocês sabem que esse resultado expressivo não vem rápido. Não vem. Isso é papo de golpe. É papo de investimento e retornar 10, 20%. De retorno. Isso não existe, pessoal. Quem estiver assistindo, isso é golpe. E mesma coisa é uma empresas que... Primeiro que você já... Hoje a gente trabalha com mais aí empresas de um certo porta aí para cima por alguns motivos, né? De investimento, de mentalidade, de você ver que já entende melhor sobre o tempo que precisa para você ter resultado. Normalmente, quando é empresa menor, tem aquela ansiedade de querer o resultado rápido, barato, investindo pouco. Aí a gente já sabe que isso vai dar problema. Porque não existe isso. A gente já entendeu que não existe isso. E a internet vende muita mentira. Vende muita mentira. Eu lembrei do cara, o cara que é rápido, esse menino, isso aqui não é pastel, não. Tem que ter paciência. Né? Tem coisa que demanda tempo e às vezes tem o cara que é o senso de urgente começa a exigir coisa até que não está até nas cláusulas contratuais. E a gente ainda entrega muito esse over delivery aí, que eu acredito que é certo, mas muitos iam dizer que é errado, né? Porque você termina acostumando o seu cliente com aquilo e para ele não vai identificar que é um over delivery. Um over delivery é você entregar mais. É aquela história de entregue mais do que você está recebendo, que o dia você vai ter sendo recompensado, vai ser recompensado. Eu acredito muito nisso, por isso que a gente faz. Mas ao mesmo tempo você costuma o seu cliente a entender que aquilo faz parte e não é um over delivery. Aí você se prejudica em longo prazo. Então você tem que ter clareza até na hora que vai entregar esse algo a mais. Porque senão você vai acostumar ele achando que aquilo faz parte do que ele está pagando. Darley, como recuperar uma marca que era sinônimo de poder, que vivia na mente das pessoas? Vou dar um exemplo, uma Bad Boy da vida. Era uma marca que todo mundo queria ter uma camisa da Bad Boy, um boné da Bad Boy, e essa marca sumiu, né? Como fazer esse trabalho de retornar esse posicionamento da marca de novo no mercado? Quando o cliente procura que está nesse aspecto. Rapaz, tem que ser bem pensado, porque tem coisas que não valem nem a pena. Um exemplo, tem um varejo aqui que está mudando o nome, né? Supostamente está mudando a empresa, mas a gente sabe que não é isso. É porque meio que é algumas jogadas aí fiscais e outras coisas, né? Mas tem produtos que eu acredito que
tem uns que você tem como trabalhar para recuperar essa imagem. Mais um exemplo. Imagina o cara do Walkman, lembra? Ixi, meu pai. Tentar trazer isso de volta para a atualidade. Não vai, é loucura. É loucura. Então imagina uma marca como a Bad Boy, como você falou. Pode ser que dê certo trabalhando algumas coisas, né? Vendo o público dela, ver se tem o espaço, porque tem marcas que se você está sentado na cadeira, se você se levantar e outra vir e sentar, para você tirar ali, Você é muito lembrou difícil. Game of Thrones, né? O que está morto não pode viver. Isso é um... Eu lembrei dessa frase porque é estilo Bad Boy. O que está morto não pode Mas viver, né? tem tem casos que você Era consegue, lá né? no Game of Thrones Com dizia isso algumas mesmo. coisas de posicionamento. Tem uma frase que eu esqueci de onde eu ouvi, mas é verdade. E a gente pode ver aí na política isso claramente. Se você pegou uma fama ruim, você quer que as pessoas esqueçam aquela fama ruim, é só fazer várias coisas boas, que as pessoas vão esquecer. Vão esquecer. Aí tem políticos aí que voltaram ao poder porque tem uma narrativa de coisas boas, né? Mas teve alguma coisa ruim no passado que fez elas caírem e voltaram para o poder. Então, as marcas também trabalham muito com isso, né? É só ir fazendo coisas, ações e envolvendo muitas pessoas numa narrativa de coisas boas que termina tirando aquela mancha. Mas tem umas que os caras até mudam, né? De nome, porque vê que não tem mais jeito de voltar com aquela marca ali. Eu lembrei de uma chuteira. Não sei se foi a marca que lançou a chuteira. Aí o cara foi jogar. Jogo profissional mesmo, campeonato. Não estou lembrado qual foi. Sei que é da Europa. Meu irmão, o cara começou a cair. Aí o cara pegou, olha o gesto, tirou a chuteira. Foi a Puma. Foi a Puma? Pegou a chuteira, jogou na lixeira. Meu irmão, simplesmente morreu. Primeiro jogo, um produto recém-lançado. O cara caindo, né? Quando tu viu, né? Quando ele pegou, jogou fora assim. Não foi, ou numa lixeira, jogou assim. Pegou outra chuteira normal. Aí, dali, eu te faço uma pergunta. Agora, Ricardo, você falou, agora falando esse da marca específica do Bad Boy, era roupa, né? Roupa. Isso. Roupa, Boné, camisa. Um exemplo, né? Aí uma marca dessa, o efeito nostalgia, aí você tem que pensar, o público era muito jovem, né? Naquele tempo. Será que o público jovem, no tempo dela que ela fez sucesso, iam voltar a consumir o estilo de roupa na atualidade? Então são várias coisas que você tem que analisar como pode trazer de volta e se vale a pena. E se realmente vai ter aqueles consumidores de volta, né? Ou tentar pegar a parcela dos consumidores jovens que naquele tempo pegava. Como é que eles estão hoje se vestindo? Será que é aquele mesmo estilo? Então vai ser muito relativo dependendo do que a marca... Eu vou dar um exemplo hoje. Ninguém queria usar um tênis da Olímpicos. Uma empresa nacional, se eu não estou enganado, do Brasil, que as pessoas tinham a concepção que era coisa barata, que não prestava. E hoje não. Foi que a marca fez, lançou aquele tênis corre, né? Que toda pessoa que faz maratona, que faz corrida, quer o tênis. E ele teve a seguinte ideia: vamos produzir o produto e vamos colocar no custo-benefício e dar para as pessoas correr. E hoje um tênis, o mais barato que tem é R$1.000. Várias versões. E corrida de rua é o esporte hoje, o esporte, o exercício que mais cresce. E as pessoas não querem Nike, Adidas, E é Nike, interessante. Adidas, que são marcas... É porque são públicos diferentes, né? Não, a mas- Nike e a Adidas já é um produto mais... Não, eu falo questão de correr, eles classe querem... A, um clube Não, mais mas caro. assim, o tênis entrega uma performance que o corredor de rua busca. Então, assim, a marca que poderia entregar no momento essa qualidade, ou pode até entregar, seria um Adidas, uma Nike, ou até uma Puma. Mas hoje, na mente desse público, é Olímpicos. Corre 1, corre 2, corre 3, corre 4, corre 5. Eu acho o que nome, até é? o 6, não. São tênis que O custam Jean a média balançou a de cabeça. 800, Deve ser 800 corredor, Jean, eu reais. entendi. Assim, para você ver o posicionamento, né? De Não, uma marca que... Eles viram um público que estava crescendo e atingiram nisso. Agora, Darley, a gente fala muito de publicidade, marketing, mas especificando sobre a Orbe. Qual foi a campanha que a Orbe criou, que foi um case de sucesso que impactou na sua visão? Rapaz, Essa você diz. Eu, por exemplo, já criei várias campanhas, mas
tem uma ou duas que até hoje, assim, quando eu lembro, meus olhos brilham, porque foi algo que eu criei, fiz toda a metodologia e o resultado foi surpreendente. Eu criei uma chamada Vamos Mortadelizar essa, o Luiz lembra. Como é o nome? Vamos mortadelizar. Não existe isso, eu mortadelizo, tu mortadeliza. Foi uma inspiração que eu tive. Eu estava fazendo uma caminhada, eu disse, rapaz, eu vou criar uma campanha com um produto que foi criado no século XIV, que é mortadela. Um produto. Itália, né? Se não me engano. Na Itália, né? A mortadela. Exatamente, na Itália, em Bolonha, né? Por isso tem aquela Bolonha. Voltando para cá. Aí, no caso, eu criei e como fazer que é um produto, Comoto é um produto de fácil consumo, rápido, né? E você come ela assada, crua, com cebola, você come de todo jeito, só não come o plástico dela. Tira gosto, tudo. E aí eu fiz o seguinte, eu vou fazer estilo Masterchef. Bom, no resumo, foi uma campanha hoje que me assim, impactou muito. Aí eu te faço essa pergunta. Eu dei tempo para tu pensar. Caso você lembre. Tá lembrando aí. Pronto. Qual foi uma campanha que quando fala, você diz, cara, essa campanha foi a campanha, não desmerecendo as outras? Rapaz, a gente trabalha muito com coisas, como é que eu posso dizer? Curto prazo mais, vamos dizer assim. Lançamento, sabe? E Ou pode ser um projeto também, campanha. é meio que campanha, como se fosse mais um projeto de lançamento, sabe? Para vendas, sabe? Então, assim, tem algumas assim, mas é muito um curto espaço de tempo. Teve de empreendimento de construtora já, de provedor de internet, tem de algumas que a gente fez de assistência familiar. Mas eu acredito assim que eu vejo de resultado, de dinheiro. Eu não diria dinheiro, mas foi algo assim que impactou a Orbe. Foi esse tipo, essa campanha ou esse projeto foi assim a cereja do bolo. E aí depois eu tenho uma pergunta para falar em cima da sua resposta. Rapaz. O que é que tu acha, Brenda? São tantas campanhas de sucesso. Não, porque é como. É muitas assim. São coisas muitas em curto tempo, sabe? De projeto para lançar ali, que acontece muito rápido. Um exemplo, é uma coisa que não é muito comum na nossa região. O que a gente vê como exemplo, como a Coca-Cola da vida. Eu acredito que ele já tem planejado até 2030, né? Aquela coisa do Natal deles. Até mais tempo, eu acho. Então não é campanha, é cultura, né? Os caras já têm uma cultura disso na empresa deles. Eles não vão trabalhando em calendário de o que é que a gente vai fazer agora no final do ano? Qual é a campanha? Não, já é uma cultura, né? No Natal desse ano, a gente vai inovar, o Papai Noel vai vir agora no BID, um exemplo. Então ele só vê o que está na atualidade para contextualizar com o que está agora. Então, assim, e aqui meio que não tem muito essa cultura disso. É mais coisa muito rápida em curto tempo. Mais um exemplo, a gente fez uma de um provedor de internet que a gente fez a campanha durante 6 meses, que foi do aniversário de 18 anos, que teve moto para os clientes, que a gente trabalhou muito ali, entendeu? Então, assim, tem diferença. Mas uma que eu vejo foi de um empreendimento que a gente tinha... era uma perspectiva de vender assim, coisa de 50, 60 lotes no dia, e terminou vendendo quase tudo, que até o dono do empreendimento queria ficar com alguns e não conseguiu porque vendeu tudo. E aí é uma junção de várias coisas nessa campanha de lançamento, sabe? Que funciona. Que faça a sua pergunta, que eu acho que vai chegar nisso. Pronto.
Dan, nós estamos chegando ao termo da entrevista e sempre nós temos alguns quadros, né? Ou nós temos um quadro sempre voltado para dentro do entrevistado e da sua especialização, tá certo? E o nome desse quadro é Eu Trago o Problema e Você a Solução. E o Luiz vai conduzir esse quadro contigo. É novo, é? Não, ele não é novo, mas o contexto é de acordo com o entrevistado. Então entendi. ele acaba Pensei que era um falando, quadro novo. Eu trago o problema e você a solução. Vai, Luiz. Quero ver se eu consigo trazer essa solução. Podemos começar? Maneira aí, né? Esses É problemas. fácil. A primeira é fácil demais. O Luiz ele vai fazer, sabe como? Aqui é como um show do milhão. A primeira é fácil demais. É? Já ganha uns 3 mil, Já né? ganha uns 3 mil. Tá que é pra não garantido. acabar Tá o valendo programa. essa. Quanto é que É pra tá não valendo? acabar o programa. Está certo disso? Não, mas a pergunta é muito percepção, não tem uma, né? O Luiz vai dizer, ele vai trazer um problema E você é a solução. e você a solução. Afinal, senhoras e senhores, nós estamos aqui com Darley Pereira, ele é diretor da agência Faça Orbe. certa a introdução. Colaborador. Perdão, estamos com Darley Pereira. De onde eu vim. Colaborador 01 da agência Orbe. De onde eu vim. Ele veio da Baixa da Areia. Né? Esse foi um pedido que ele solicitou. Da rua, O pai dele marketing é de rua. camelô, a mãe é professora. Teve uma origem assim de muita batalha e aos 30 anos está se realizando. Quem vê, né, mano? Isso aí tá sofrimento. Não, a sua vida foi uma vida boa. Não, foi, não teve reclamar não, né? Mas muitas pessoas olham assim pra mim e acham que foi melhor do que foi, né? Que a pessoa ganhou as coisas tudo de bandeja, né? Não, você batalhou, né? Você ia com seu pai da feira, você fazia as capas do CD do seu pai. Era. Tudo bem que você mentia pra caramba, que eu lhe conheço há um bom tempo. Na época de criança, senhoras e senhores, é claro, né? Não mais Hoje eu hoje. conto histórias. Podemos começar? Eu sou um dono de empresa e acredito que marketing é custo. Qual a solução? Rapaz, a solução é uma coisa que a gente até começou, né, já. Mas, ó, eu acredito que a solução é você não querer provar pra ele. Eu vou falar o meu pensamento, né? Vai ter pessoas que vão pensar ao contrário, mas eu acredito que, um exemplo, a gente tem uma coisa que a gente tem que melhorar, a gente tem comercial. A gente nunca saiu pra vender nosso serviço para ninguém, nunca bateu na porta de ninguém. Nosso cliente viu tudo através de outros clientes de indicação e que viu nosso trabalho. Então, eu acredito que quando você começa a construir algo para gerar valor, as pessoas que querem comprar o que você tem ali como serviço. Aí você não chega nesse ponto de chegar numa mesa de reunião para provar para o dono da empresa que aquilo ali é um custo. Porque ele já vem, porque ele sentiu que realmente é uma necessidade e que você gerar valor, já entrega aquela solução que ele está precisando. Porque se um empresário ele vai investir em marketing, ele está procurando alguma empresa, se ele vier com essa conversa que é um custo, eu acho que é só para cancelar o contrato. Já é depois, quando ele não vê resultado. Porque aqui vocês estão sendo um custo e eu vou ter que cancelar. Então, acredito que essa coisa do custo, ela vem depois de que o empresário contrata, que ele não viu aquele resultado que ele queria. Aí se torna um custo. Mas quando ele vem para fechar, ele vem sabendo que é a necessidade que ele está precisando. Isso me lembra, sabe o quê, Ricardo? Chegou a hora de demitir o cliente, que é raro acontecer nas empresas. A gente já fez isso com alguns. O prestador de serviço ele consegue. É a próxima. Meus clientes são difíceis. Como assim? Isso é tipo um bate e volta. Ele traz o problema, você disse. Meus clientes são difíceis. Mas os meus ou os seus? Não, os seus. Os seus. Os meus clientes. Ele está simulando aqui, tipo, ele diz assim: meus clientes são difíceis. Eu falo, qual seria a solução na sua visão? Mas aí me diga qual é o seu negócio. Um exemplo, material de construção. Meus clientes são difíceis. Eles sempre querem que eu faça uma entrega rápida e eu não consigo. Qual a solução para mim explicar para eles, assim, quando eles me contratar? Primeiro, que se você oferece delivery e quando ele contrata, o delivery demora, a solução é você aumentar
seus colaboradores, melhorar o equipamento, o carro, a moto que entrega o delivery. Ou você tira o delivery. Mas eu não quero. Exemplo, eu não quero aumentar, mas como eu posso passar a impressão para o cliente que eu sou um cara que entrego rápido? Como fazer Não tem isso? como você passar a impressão que você entrega rápido no delivery. Não tem. Porque é algo. Imagine, você na hora. Vamos mudar o segmento. Tu chega em casa do trabalho cansado na hora do almoço, aí tu vê um restaurante, delivery grátis e rápido. Lá, aí tu pede. Aí tu tá esperando que o teu almoço chegue em quanto tempo? Se ele disse ali é rápido. Não vou dizer nenhum tempo que ele estipulou. O mais rápido possível. Qual é o mais rápido possível para 10, chegar ao 15 almoço? minutos. Pronto. Aí demora 40 minutos. O que é que tu fica pensando? O que é que tu acha já aí? Tá perdido. Então, não tem como você passar uma impressão que é rápido se não chega rápido. Então ele vai ter que demorar, vai ter que melhorar o canal de entrega dele. Como ele está entregando aí. Ou ele para de entregar delivery. Arrumar a casinha primeiro, pra divulgar. Porque tem coisas que vocês sabem disso, que o marketing, às vezes a gente faz até um papel que não é meio da gente dar uma assessoria de coisas que os caras têm que organizar primeiro lá. A gente já teve lançamento da inauguração, que o cliente ligou pra gente e disse: bicho, desativa o Instagram, que a gente não tá dando conta. Não dá conta no WhatsApp do Instagram, tá dando conta não. Desativa o Instagram. Eu disse: oxi, bicho, você tá. Não tem como a gente fazer isso. Como é que a gente vai desativar? Não, já era agora. Ou era pra gente ter se preparado antes, agora já tá aí. Ou inventa uma mensagem padrão daqui a pouco. Não, já tinha, mas era eu não tinha, não estava automatizado o atendimento, mesmo se tivesse não ia dar conta também. Então é uma coisa que ou você pensa, se você vai, a gente tá com um cliente novo, que a gente tá ajudando ele a formatar esse canal de delivery, porque ele já tiveram a experiência que ele não conseguia entregar rápido e atender todo mundo. Então é uma coisa que, e é aquela coisa, se você vai para o delivery ali e gera uma experiência ruim para o cliente, e dependendo do negócio, o cliente não volta mais nunca. Quero crescer sem investir em marketing digital. Qual a solução? E eu acredito que ele vai ter que ir para outro mundo, né? Um metaverso aí de outro lado, mas não existe hoje. Talvez ele não queira investir numa empresa, numa agência, em algum profissional, mas aí ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer o marketing dele de algum jeito, ele mesmo. Mas não existe isso hoje no mundo de hoje. Você não, de algum jeito você vai ter que fazer o marketing. Metaverso foi boa. Eu nunca Porque não pensei que existe, existia, mas estou começando a acreditar. Não existe isso. Você vai ver vários negócios hoje tá no Instagram. Fico imaginando, já estou a versão vários GR nesse metaverso. Como seria, né? Não existe isso de não. Um exemplo, a gente não tem esse comercial, aí a gente lá traz pessoas, como é que a gente vai atrair? Vamos colocar então a nossa marca nas postagens e vamos marcar o nosso Instagram. Aí todos os nossos clientes. Vinha um monte de cliente atrás da gente por causa disso. Então era meio que uma estratégia de comercial de como atrair clientes. E aí, com o tempo, a gente parou de fazer isso. Mas, de qualquer jeito, bicho, você tem que ver um jeito de trabalhar o marketing. Não importa se você vai contratar uma empresa ou não, você vai ter que fazer alguma coisa. Criar um cartão, uma fachada na frente do seu lugar, um WhatsApp, um Instagram, mesmo que seja amador. O cara vai ter que fazer. Talvez ele não tenha o dinheiro agora para investir no marketing, mas ele vai ter que fazer. De um jeito ou de outro. E esse é o quadro. Qual é a solução? Eu trago o problema e você a solução. Terminou? Terminou. Dani, vamos fazer aqui pra gente encerrar um bate e volta. Eu vou dizer uma frase ou uma palavra, você vai resumir. Rapaz, tá complicado, né? De trazer pra falar só uma frase, né? Porque eu não consegui nesse negócio agora. Não, mas... Eles conseguem? Mas era pra falar muito assim ou Não, pode não falar. existe. sim. Deve explicar, Esse bate-bola né? aí, Deve se for, explicar. faça as perguntas direito, Vou então. fazer, pô. Era da Armação Júlio da Ferreira. Aí eu Esse é sei. fácil, pô. E que ano foi a Primeira Guerra? Pronto. De 1916 a 1919. Primeira Que ano Guerra foi Mundial. ela? Não, mas Pronto, isso foi não, essa aí, não. né? Em que período terminou a Revolução Industrial? Essas Aí foi no perguntas. final do... Isso não importa, eu sei porque eu estou respondendo. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e você pode resumir uma frase, uma palavra. E aqui não segue um script, sinta-se à vontade. É aquela máxima, né? A gente diz o seguinte, não existe estúdio sem podcast, não existe Quando podcast terminar sem aqui o entrevistado. episódio, vai ter alguma comida?
Vocês levam os convidados para jantar? Né? Hoje, É rodeios aqui. Ah, entendi. Bom, veja bem, eu tô pensando em comer agora. Pode... minha filha, faça janta quando ele sai dos cantos. Uma banda de cuscuz com 3 litros de caldo de cana. O que é assim, ele Ô Luiz, eu não sei, eu comecei a falar aqui que eu fui missionário já, mas o Ricardo também. Você Foi? sabe disso, né? Não sabia não? Sabia. Ah, sim. Darley, se você A gente pudesse. se parece muitas se, coisas. se você pudesse. dar Ei, só antes de você continuar, ó, a gente literalmente fazia, a gente vendia outra religião para as pessoas, então imagine. A gente vendia, as pessoas compravam. Então o que é vender uma caneca dessa, né, Ricardo? O Darley, a gente chama host. Né? Ele baixa o host nele, né? Que Eita, foi mal, desculpa aí. Mas tá tudo. Ele fazendo as perguntas tudo. Você achou o que? Eu disse. É porque Baixou o host. depois. Não, o corte. Aqui. Hoje. Hoje é. Não, tô dizendo assim, corta pra não aparecer, né? Na live. Aí ele vai fazer isso muito. Deixa eu dar a entrega, né? Não, tá pronto aí, Ricardo. Toma, tá pronto, Luiz. Joga aí. Jeanzinho que é o mal. Darley, se você pudesse dar um conselho ao empresário que deseja crescer nos próximos 5 anos, qual seria esse conselho? Paz, com certeza melhorar o posicionamento em todas as plataformas. Gerar conteúdo. Orbe, Em uma palavra, hein? ou numa frase. Ah, você já sabe a frase, né? A gente vende ideias que valem mais que diamantes. Perfeito. Se você pudesse enviar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas no mundo, essas pessoas estão conectadas, e você tem agora uma mensagem para dar a essas 8 bilhões de pessoas, que mensagem seria? É relacionado com marketing ou qualquer um que eu queira? Qualquer coisa que o seu coração ditar. Rapaz, olha, vai mudar agora, viu? Vai dar uma capotada agora a resposta. Eu pensava assim, olha, lá atrás, quando até eu tava na Argentina lá, eu pensava assim, rapaz, um dia que eu tiver um alcance grande, que muitas pessoas me escutarem, primeiro, eu ia falar, que eu prometi lá atrás, né? Aí a sua pergunta agora me fez lembrar isso, me fez lembrar, eu tenho que falar. Eu disse, primeiro eu vou falar de Deus. Depois eu vou falar sobre um livro que existe, que é o livro de Mormon, que eu acho que até algumas pessoas não vão conhecer, mas já estou falando aqui. E, bicho, depois eu acredito que se você acredita em algo, tem dentro do seu coração, e mesmo todo mundo não acredita na sua volta, vá lá e faça. Voltando 20 anos no tempo, o Darley com 30 encontra o Darley com 10 anos. Eu ia mudar. Qual o conselho que você daria a esse jovem Darley de 10 anos, se pudesse voltar no tempo? Rapaz, é o que eu falo para algumas pessoas hoje, é pensar em criar algo seu, sabe? Mais antes possível. Tentar coisas novas mais novo. E focar em algo, depositar muita energia em algo que você vê que tem facilidade, ou dom, ou até mesmo gosta muito de fazer aquilo. E ver um jeito de chegar no máximo de pessoas possível para entregar algum tipo de valor. Mas voltando para mim, o conselho era mais, eu acredito que ser mais constante. Então, você encontrou o Darley com 10 anos. Darley, seja mais constante. Seria esse conselho. E minha última pergunta para você, Darley, é: o que é a vida? Rapaz, a vida é um treino. Essa vida que a gente tá, eu acredito que a gente tá passando por um treinamento para ser um dia igual ao nosso Criador. Então a gente tá aqui para desenvolver vários dons. Eu acredito que cada um nasce com talento, com um dom, mas só que a gente pode desenvolver outros. E eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e eu acredito que realmente, como fala em Gênesis, a gente é feito à imagem e semelhança dele. E a gente está aqui nessa terra para um dia ser semelhante igual a ele. E para isso, quando eu penso em um Deus, eu penso num Deus como a gente falou lá no início, né, com a sabedoria infinita. E a gente não vai, nesse estado que a gente está, chegar nisso. Mas a gente está para
aprender, ser treinado e um dia chegar nesse nível aí. Então acredito que a gente está aqui sendo treinado para melhorar como pessoa e esses dons, esses talentos ajudar outras pessoas aqui, o nosso próximo, né? Dale, eu vou dar minhas considerações. O Luiz, e sempre o entrevistado encerra com as considerações dele, tá? Então, primeiro eu quero agradecer por você ter vindo. Você hoje foi para Marechal, não foi o que você disse? Tá, Marechal, Barra Nova, Marechal. Pronto, né? Sabe que é corrido, você é um cara muito dinâmico. Eu conheço você já tem um certo tempo e era você falando e eu lembrando, rapaz, que diferença tá o Darley hoje, né? Hoje é um empresário. Hoje sua agência é conceituada. Hoje você tem seu network é com várias pessoas de vários nichos. Então eu queria dizer assim, bicho, parabéns pela a pessoa e profissional que você se tornou. Realmente, a revelação quando vem de Deus só tem prosperidade. Esse é o sentimento do meu coração. Então quero te parabenizar e agradecer do fundo do coração. Foi uma entrevista assim diferente das, no sentido assim, né? Foi bom de entrevistar a turma do marketing, porque é bem solto. É aquela coisa que trouxe um novo olhar e teve certas coisas que você falou que eu fiquei ponderando. Acredito que o Luiz também, como a gente pode melhorar o podcast. Mas, de coração, muito obrigado pela sua vinda. Brenda, muito obrigado também pela sua vinda. Viu? Primeiramente, muito obrigado por vir participar aqui da Escola do Varejo. Esse bate-papo bacana. Podemos aprender um pouco o que é marketing, né? Como traçar estratégias, se posicionar com a marca, com a loja, com a empresa. Que venha mais vezes para a gente falar sobre algum conteúdo específico, sobre só tráfego pago, somente propaganda. E vai ser bacana e vai ser enriquecedor para nós que estamos aqui a aprender também, hein? E para todos que acompanham e seguem a Escola do Varejo e que desejam aprender sobre marketing, esse aqui é a fera. Esse é a fera. Muito obrigado. As considerações agora é só para nós encerrarmos. Eu que agradeço o convite, né? Luiz e Ricardo aí, por vir aqui. Eu conheci o Ricardo desde quando era novinho, né? Aí eu era novinho, ele não, né? Eu era bem novinho, mas ele não. E aí a gente, de uns anos pra cá, se aproximou. Foi quando eu conheci o Luiz também, através até de uma campanha de aniversário, né? Em um local ali. E não tenho muita proximidade com o Luiz, mas o Ricardo fala muito bem, Luiz, de você. E o Ricardo é uma coisa que eu já falei para ele, né? Eu aprendi muito com o Ricardo na minha juventude. Ele já foi um líder que eu tive na igreja que me ensinou muito. E eu acredito que vocês estão num caminho aí que, se vocês forem constantes aí, vai colher muitos frutos, mais do que já estão colhendo aí, e entregando esse valor, conhecimento para as pessoas que assistem aqui o podcast de vocês. Muito obrigado. E quando eu gosto de conversar muito com o Darley, porque o Darley é um cara assim, que você não encontra o Darley triste. Acho que esse homem deve ver turbinado. Eu não sei o que é que ele toma. Eu não sei, porque você não na veia. é turbinado. Esse homem 5, 7 energéticos por dia. Aí quando o Darley sempre é uma coisa impressionante que eu esqueci de dizer. Sempre você, nas conversas, eu sempre saio dali assim, cara, eu posso me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Porque eu vejo você o seguinte, você é um cara que incentiva, acredite, vamos lá, não tem frescura, não tem dia ruim, é algo assim, cara. É bom estar com você, meu irmão. Quando a gente conversa, aí ontem eu fui pedir um conselho a você, e sempre é aquele, bicho, eu acho assim, e ele é direto, ele não tem aquele negócio, não, ele não fala jogando flores, não, ele é papo. Mas assim, é prazeroso ouvir você, meu irmão, tá? Mas a gente sempre encerra com a frase, eu vou encerrar com a frase e o Luiz também a gente já tem um termo, tá ok? Eu vou encerrar com a frase, a gente sempre tem uma frase pro entrevistado, mas eu já citei essa frase 2 vezes, vou te citar pela terceira porque o momento assim o pede, tá? Ah, entendi. Eu encerro com a frase de Aristóteles, que assim o disse, somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, mas sim um hábito. Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Siga o nosso canal. Valeu e obrigado aos patrocinadores, viu? Sem vocês não existiríamos. Valeu.